Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Keila. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Sempre um Mistério. Hoje eu vou contar para vocês o primeiro caso brasileiro aqui no canal, já que a maioria dos meus vídeos é sempre de casos fora do país. Esse vídeo foi escolhido por uma inscrita e eu fiz questão de fazer. Assim você pode participar de forma muito mais ativa aqui no canal e eu posso escolher o seu caso para falar aqui no canal, não é? Hoje eu vou contar para vocês o caso do Carlinhos, que aconteceu ali no Rio de Janeiro. Um caso de sequestro, desaparecimento que é cercado de mistério e muita contradição. Então eu te convido a se sentar no sofá, apagar as luzes ou não e bora comigo. O crime envolveu a família carioca Ramires da Costa. Ela era composta pelo casal Maria da Conceição e João Melo da Costa e seus 7 filhos. Vera Lúcia tinha 15 anos, Carmen 14, Eduardo 13, João 11, Carlos 10, Roberto 8 e Luciana, que na época tinha apenas 3 anos de idade. No dia 2 de agosto de 1973, por volta das 8 horas e 35 minutos, era uma noite chuvosa de quinta-feira. A casa era localizada na Rua Alice, número 1606, Zona Sul do Rio de Janeiro. A dona Conceição estava na casa assistindo televisão com 5 dos seus 7 filhos, os 5 filhos mais velhos, e na época estavam todos eles ali de forma bem tranquila assistindo televisão no sofá. Na época eles estavam assistindo uma novela até bem conhecida que se chamava Cavalo de Aço. De repente, a luz da casa apagou. Vera Lúcia era a irmã mais velha, ela tinha 15 anos. Ela decidiu ir do lado de fora da casa para ela ver se tinha caído a luz apenas na casa dela, se tinha acontecido algum curto-circuito ou se tinha caído a luz na casa dos seus vizinhos também. Nesse momento, Vera Lúcia é abordada por um homem, na qual manda ela ficar de boca fechada e manda ela entrar dentro da casa. Segundo a família, mesmo estando escuro, elas conseguiram ver algumas características desse homem que entrou dentro da casa. Ele estava com o rosto coberto, mas de toda forma conseguiram perceber que ele era um homem negro, alto e que tinha um cabelo estilo Black Power. O homem então pede que a família entregue para ele a criança mais nova que estava na casa. Naquele momento, a criança que era mais nova era Carlinhos, de 10 anos de idade. A família, muito resistente, entregou Carlinhos para o homem e esse homem trancou a mãe dos meninos e os outros 4 filhos dentro do banheiro. Antes dele sair da casa, ele avisou a mãe, disse que ele não machucaria a criança e naquele momento o Carlinhos estava vestindo apenas um short azul. O pai das crianças estava fazendo entregas lá em Copacabana. Como eu disse, ele estava com os 2 filhos mais novos e ele também estava com um funcionário dele que se chamava Abel. O pai das crianças chega no exato momento do sequestro e consegue até mesmo ver o sequestrador. Ele sai de dentro do carro correndo, ele e Abel, e vão atrás em direção ao homem que está com seu filho no colo. Afinal, Carlinhos estava desesperado pedindo socorro e o pai e o Abel vai correndo mesmo para poder tentar tirar o menino desse homem, mas ele entra dentro de um matagal que é assim bem perto da casa, sabe? E eles infelizmente não conseguem alcançar este homem e ele simplesmente some das vistas deles com o menino. Os pais do menino então chamam a polícia imediatamente e começam a conversar com a polícia. Tanto o João, que é o pai do menino, quanto o Abel começam a contar para a polícia sobre as características físicas do sequestrador. Enquanto isso, a família também, que presenciou o sequestro, também falam muito sobre as características, falam sobre a cor, tom de pele, tipo dos olhos, já que na hora do sequestro o homem estava usando apenas uma máscara e dava para ver os olhos. Falaram os olhos, a cor dos olhos, o estilo do cabelo, a cor da roupa. Entretanto, nenhum retrato falado jamais foi feito e nós podemos pontuar isso como a primeira falha da polícia. Já que se a polícia tivesse feito um retrato falado e essa imagem posteriormente fosse para a mídia, algumas pessoas poderiam facilmente identificar essa pessoa. Antes do homem deixar a casa naquela noite com Carlinhos, ele ainda deu tempo dele deixar um bilhete na casa. E no bilhete dizia que a criança estava sob o seu poder, que ela somente seria devolvida após o pagamento de um resgate, que na época era cerca de 100 mil cruzeiros. O bilhete era composto por uma série de erros de português e dizia o seguinte: vou colocar na tela exatamente como está escrito, mas vou ler da forma correta. Avisa você que a criança está em nosso poder e só entregaremos após ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Esta importância deverá ser em pequeno volume e metido dentro de uma bolsa e deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento,
que fica situada na Rua Alice, cruzando com a Rua Dr. Júlio Anthony, junto a duas placas, no dia 4/8/1973, às 2 horas. Digo 2 horas do dia 4, e lembre de que qualquer reação, a vítima será liquidada. Depois de ser feito este depósito, deverão seguir em direção ao Rio Comprido e esta carta deverá ser devolvida no ato. Como eu disse, a nota dizia que se a família tentasse qualquer reação, a vítima seria liquidada. O sequestro aconteceu no dia 2 de agosto de 73 e essa quantia em dinheiro deveria ser colocada para o sequestrador no dia 4 de agosto de 1973, apenas 2 dias depois. Os pais de Carlinhos, eles eram proprietários de um laboratório farmacêutico e mesmo eles tendo esse laboratório farmacêutico, eles não tinham essa quantia em dinheiro que o sequestrador estava exigindo. Só que na época as famílias ficaram muito sensibilizadas, as pessoas ficaram muito sensibilizadas com o caso, decidiram fazer uma conta para depositarem dinheiro para ajudar então no resgate de Carlinhos. Rapidamente, o caso do Carlinhos ele teve uma grande proporção e podemos situar isso como um segundo erro da polícia. Na época do caso, a polícia não estava preparada para um sequestro. Lá em 1973, não era algo muito comum que acontecesse, assim, de haver vários sequestros. A polícia não sabia o que fazer e nem como fazer, e nem a forma correta de fazer e lidar com o sequestro, já que rapidamente a própria polícia avisou a mídia sobre o sequestro do menino e sobre até mesmo o bilhete de resgate. Além desse erro que a polícia cometeu de avisar a mídia, houve um outro grande erro. Afinal, após o sequestrador ter deixado o bilhete na casa, eles poderiam ter conseguido impressões digitais, tanto no bilhete quanto na casa. Mas a cena do crime foi completamente contaminada, já que muitas pessoas entraram naquele lugar, muitas pessoas pegaram no bilhete. Afinal, foram passando de policiais, de pessoas, de parentes, enfim, muitas pessoas pegaram naquele bilhete, então foi quase impossível pegar qualquer impressão digital que pudesse levar a um suspeito. Para você ter noção, rapidamente a carta de resgate foi por os jornais e até para a TV. Com toda essa repercussão do caso, rapidamente todo mundo sabia que em 2 dias haveria uma operação de resgate de uma criança naquela rua e naquele lugar. A mídia não perdeu tempo, como não era comum sequestro na época, a mídia ficou em cima, querendo cobrir todo o caso o tempo todo. Entretanto, no dia 4 de agosto, no dia do resgate, o local estava simplesmente lotado de pessoas, a mídia estava lá, tinham algumas emissoras que estavam transmitindo tudo ao vivo, para vocês terem noção. Além disso, a polícia preparou uma mega operação, uma mega força-tarefa para poder então conseguir o resgate e tinham vários policiais naquele local disfarçados de civis, pipoqueiros, sorveteiros, enfim, para poder então tentar pegar o sequestrador. Mas como eu disse, como foi anunciado na televisão, tinha um monte de curiosos lá. Como que um sequestrador apareceria num local para entregar uma criança, sendo que ele sabia que estaria sendo vigiado? O pai do menino então pega uma bolsa contendo o dinheiro, vai até a mureta de cimento e coloca a bolsa lá. Chegou o momento do resgate, dia 4 de agosto de 1973, às 2 horas da tarde. Infelizmente, ninguém nunca apareceu naquele local, nem o sequestrador e nem o menino. Percebendo aquilo, a polícia então começa a fazer uma investigação novamente, começa a fazer uma busca, na verdade, pelos arredores da onde seria o resgate do menino. E lembrando que o local onde o menino foi sequestrado e o local onde seria o resgate eram ruas muito próximas, era bem perto da casa do menino. E a polícia então começou a entrar no matagal e fazer várias buscas. Tanto a polícia quanto os moradores que se sensibilizaram pelo caso ajudaram nas buscas, mas infelizmente Carlinhos não foi encontrado e nem pistas também foram encontradas para ajudar no caso. As investigações então levaram a diversos suspeitos, entre eles os diretores de uma clínica que ficava ao lado da casa dos Ramírez da Costa, já que um dos proprietários dessa clínica tinha interesse em comprar a casa de Carlinhos. Ainda no dia 4 de agosto de 73, no dia que seria o resgate, a polícia começou a fazer uma investigação mais a fundo com relação a suspeitos e interrogaram o diretor que chamava Mário Frizola, que era um dos donos dessa clínica que ficava ali do lado.
O médico, então, Mário Frizola, ele teria oferecido, então, 60 mil cruzeiros para poder comprar a casa dos Ramírez da Costa, e a polícia, então, começou a imaginar que o sequestro teria sido uma forma de pressionar os pais do menino a vender a casa para eles. Um primeiro suspeito foi preso, ele se chamava Kleber, ele era marceneiro dessa clínica e ele seria então um suposto sequestrador. Ele teria então sido contratado para fazer esse sequestro, como eu disse, como forma de pressionar a família do Carlinhos a aceitar esse valor de 60 mil, e ele foi preso com base nos relatos da Vera Lúcia, a filha mais velha do casal. Como álibi, o Kleber disse que ele teria saído às 8 horas do trabalho e ele teria saído com 3 mulheres em direção a uma praça, na qual ele pegaria o ônibus para ir para sua casa. Além disso, não tinha prova suficiente de que Kleber seria o sequestrador, até porque uma dessas mulheres que ele teria como álibi disse lá para a polícia que realmente estava com ele, e após 3 dias de detenção ele foi solto graças a um habeas corpus. Na medida que a investigação ia fluindo, a polícia começou a perceber algumas inconsistências na história. Como, por exemplo, a família tinha 3 cachorros e no momento do sequestro, nenhum dos cachorros reagiu ao homem que entrou na casa. Outra coisa é que a porta de entrada da casa não havia nenhum sinal de arrombamento. A caixa de fios onde a luz foi cortada também não estava em um local evidente, ela era uma caixa que ficava muito escondida. Outra coisa, que mesmo com a luz apagada, o sequestrador sabia onde era a porta de entrada e de saída e ele conseguiu andar pela casa de uma forma muito natural, como se ele já conhecesse o lugar. Esses detalhes então fez a polícia acreditar fielmente que o sequestrador conhecia a família. Além disso, os peritos que estavam analisando as poucas provas que tinham do crime conseguiram analisar o bilhete e perceberam que ele foi escrito 3 dias antes do crime e que os erros gramaticais foram propositais para confundir a família do garoto. As suspeitas então recaíram sobre a família de Carlinhos. O que chamou a atenção da polícia foi o estranho comportamento da mãe, já que naquele dia, na quinta-feira, ela teria uma sessão espírita para ir e não foi, ficou em casa com os seus filhos. Outra coisa, que quando a polícia chegou no local, ela estava assistindo televisão de uma forma muito tranquila, no qual o pai estava mostrando um pouco mais de desespero e ela estava bem de boas assistindo televisão quando a polícia chegou. O que eles perceberam como um comportamento estranho para uma mãe que acabou de ter um filho sequestrado. No dia seguinte ela foi chamada para depor na delegacia e diz que ela foi super bem arrumada, que ela colocou uma peruca bem bonita e ela se maquiou bastante, o que não seria um comportamento muito normal para uma mãe também, como eu disse, que acabou de ter um filho sequestrado. A polícia também ficou sabendo que ela era uma mulher pouco cuidadosa com seus filhos e o dinheiro que ela ganhava ela gastava com bilhetes de loteria e com roupas para ela mesma, levando ela então a ser uma das suspeitas. Outra pessoa que virou suspeita do caso e que entrou então para a lista foi o seu próprio pai, o pai dele, João de Mello. Afinal, ele se encontrava em graves crises financeiras e o sequestro teria sido uma forma dele arrecadar dinheiro. Como eu disse, para piorar, as investigações descobriram que o João estava passando por uma série de problemas financeiros, uma série de problemas econômicos. Na época do crime, foi arrecadada uma grande quantia de dinheiro. Como eu falei para vocês, a comunidade ela ficou muito sensibilizada, então eles conseguiram arrecadar um valor de 300 mil cruzeiros para o resgate de Carlinhos, e no qual o resgate seria de apenas 100 mil cruzeiros, e não se sabe até hoje aonde foi parar esses outros 200 mil. Então, ficou como essa suspeita de que ele teria, então, forjado o sequestro para poder conseguir essa quantia de dinheiro para ele mesmo. Durante toda a investigação, a polícia recebeu inúmeras pistas sobre o caso do Carlinhos, vivia recebendo telefonemas de pessoas que diziam ter visto o menino em certas ruas, aí a polícia chegava lá e não encontrava nada. Nos dias seguintes, a delegacia continuou recebendo diversas informações falsas por telefone e em uma ligação anônima, porém, indiciou a casa do número 1908 da rua Barão de Petrópolis como sendo o primeiro local para onde o Carlinhos teria sido levado após o sequestro. A pessoa que telefonou afirmou ter visto um homem subindo em direção à casa no dia do sequestro em companhia de um menino. Aí a polícia foi lá, entrou na casa, só que a casa estava toda vazia, não tinha nenhum móvel e apenas um pacote de velas, assim, e realmente, mais uma vez, nada de Carlinhos. No dia 10 de agosto, mais 7 pessoas foram detidas dessa clínica do Frizola para serem interrogadas, que estavam como suspeitas, então elas foram interrogadas, porém todas elas também foram soltas por falta de provas.
Alguns dias depois do sequestro, o possível sequestrador ligou novamente para um número que estava à disposição da população e marcou um novo local para então entregar o Carlinhos e pegar o resgate. Seria o portão 18 do estádio do Maracanã, numa área próxima à estátua de Bellini, e um forte esquema policial foi montado naquele dia, porém ninguém apareceu também e os sequestradores não entraram mais em contato, o que levou à conclusão da polícia de que o sequestro não foi praticado por motivo de dinheiro. Como todas as pessoas que eram interrogadas na delegacia nunca tinha prova suficiente, a teoria de que os pais do Carlinhos teriam mais a ver com o crime sempre era muito mais reforçada. E com essa teoria sendo cada vez mais reforçada, não demorou muito que várias histórias sobre o casal fossem então começar a circular. Foi dito que o pai de Carlinhos estava tendo um caso com a secretária dele e que os dois teriam então planejado o rapto do menino. Fora que a mãe do menino também sempre aparecia muito sorridente, muito arrumada diante a imprensa. Então toda vez que tinha entrevista ou que a imprensa queria cobrir sobre o caso, ela sempre aparecia acenando, sorrindo, e a própria imprensa, a própria mídia também começou a ficar com o pé atrás e achar que ela era uma suspeita. Em janeiro de 1974, alguns meses depois do crime, um homem que era assaltante, chamava Adilson Cândido da Silva, foi à delegacia e se entregou, disse que ele era o sequestrador de Carlinhos. Ele disse que ele teria jogado o corpo do menino no mar a pedido de João, o pai do menino. 6 meses depois, uma ossada foi encontrada na Ilha do Governador e aí a polícia então ficou ainda com a maior suspeita de que poderia ser Carlinhos. Entretanto, foram feitos vários exames e não era novamente o menino. O pai de Carlinhos chegou a ser preso pela polícia, entretanto ele foi logo solto graças a um habeas corpus. Mais tarde foi comprovado que essa versão do Adilson Cândido da Silva era falsa e esse também seria um dos motivos dele que ele teria sido solto. Outra coisa é que diante de tanta pressão, de tanta mídia, de tanta coisa que rondava o caso, o casal João e Maria acabou se divorciando. Em 1977, um detetive particular foi contratado para trabalhar paralelamente com a polícia. E novamente ele levantou a suspeita de que João teria sim a ver com o sequestro do seu filho, já que ele estava falido e ele teria criado um plano mirabolante para poder conseguir um dinheiro. O caso então foi novamente reaberto pela polícia e o bilhete foi novamente para uma análise. O caso foi novamente reaberto pela polícia e o bilhete que tinha sido feito naquela época foi dito que foi escrito por um homem que se chamava Silvio Pereira, e esse Silvio Pereira ele era funcionário do João. Curiosamente veio à tona de que Vera Lúcia, a irmã mais velha de Carlinhos, teria então percebido e reconhecido o Silvio Pereira no dia do sequestro. Quando ela aborda seu pai e diz para o seu pai que ela sabia quem era o sequestrador e que seria o Silvio, o pai dela manda ela nunca mais falar sobre aquele caso contrário, o Silvio seria preso. Parecia naquele momento que a polícia tinha sido finalmente resolvido aquele caso. Vera Lúcia relatou para a polícia na época que sim, ela reconheceu o Silvio no dia do sequestro, pois quando ele entrou na sua casa, ela sentiu um cheiro muito forte. Um cheiro como se fosse dos produtos farmacêuticos da onde o seu pai trabalhava. Então ela automaticamente assemelhou o Silvio com aquele cheiro e também o seu tom de voz. Esse funcionário chegou a ser condenado a 13 anos de prisão. Porém, um recurso apresentado pela defesa fez com que ele fosse absolvido. Abel, o homem que seria funcionário de João, que eu falei para vocês lá no começo, ele teria então informado para a polícia na época que quando ele chegou lá no local junto com o João, ele viu um táxi vermelho, Volkswagen 4 portas, parado em frente à casa do menino e que esse táxi em seguida teria partido. Entretanto, de dentro desse táxi teria saído um estranho, que teria então entrado no matagal com o filho de João, no qual o João teria perseguido. Entretanto, nem João, nem Maria, nem os outros filhos disseram ter visto algum táxi naquele momento. Fora que Abel teria se identificado para a polícia como vizinho de João, quando na verdade ele residia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
o que acaba sendo uma inconsistência bem grande aí. Outra coisa também que teria acabado sendo uma contradição foi que Maria, após o divórcio, disse lembrar de um episódio um tanto quanto estranho no dia do sequestro que relaciona o seu marido, no qual fez ela acreditar que ele poderia sim ter a ver com o caso. Ela disse que no dia do sequestro, quando João chegou, ele realmente viu o sequestrador com o seu filho, mas que o sequestrador estava andando calmamente até um matagal e que João em nenhum momento tentou correr atrás daquele sequestrador, o que de dentro da casa a deixou bem confusa. Contudo, o envolvimento de João de Mello nunca foi realmente comprovado pela polícia sobre o desaparecimento do seu filho. Não existe nenhuma prova que o ligasse diretamente ao caso desse desaparecimento. Ele se casou novamente e vive com a sua esposa até hoje no Rio de Janeiro. Já a mãe do menino vive com a sua filha mais velha numa kitnet, também no Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, ela recebeu a visita de mais de 10 homens que diziam ser Carlinhos. Contudo, com os exames de DNA, sempre eram comprovados que nenhum deles era realmente seu filho. Um desses homens continua fazendo visitas esporádicas à Dona Maria, já que ele acabou criando um afeto muito grande por ela. Os pais do menino continuam tendo uma dificuldade financeira. Em uma entrevista da Vera Lúcia, a filha mais velha, à mídia, e disse que todos que foram meramente ligados ao caso na época, como advogados, polícia, investigadores, todos lucraram com o caso e a família ganhou apenas exposição e que até hoje não se sabe com que foi gasto o dinheiro do resgate. A mãe do menino, em todos esses anos, sempre acreditou que seu filho estivesse vivo. Infelizmente, a roupa que Carlinhos estava usando naquele dia, apenas um short azul, nunca foi encontrado. Nenhum corpo, nada, nenhuma pista nunca foi encontrada para poder ajudar, então, nesse mistério que é o desaparecimento de Carlinhos. E ninguém também nunca foi culpado realmente pelo caso. E depois de mais de 48 anos desse caso, continua um caso sem solução. E o que realmente aconteceu naquela noite de 2 de agosto de 1973, naquela rua Alice, continua sendo um grande mistério. Então foi esse o caso de hoje, gente, que eu trouxe para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, já curte aí também, já se inscreve no canal para que o nosso canal venha crescer mais. Eu te convido também a deixar nos comentários algum caso que você quer que eu traga aqui para o canal, que eu com certeza vou trazer para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Assiste o anterior também. Tchau!